Boa noite, boa noite. Nós estamos em Histórias Reais, quinto episódio com a Michele Novaes. Nós estamos aceitando. Boa Oi, noite, boa noite, tudo bom? tudo bem? Tudo e você? Nós estamos bem também, graças a Deus, tá tudo bom. Viu? Foi mais fácil do que a gente imaginava. Eu fiquei preocupada porque faz pouco tempo, na verdade, só porque você me chamou e que eu entrei no Instagram, você nem tinha Instagram. Meu marido que teve que me Então, ajudar ainda. tá dando eco Tá em dando algum eco? lugar aí na tua casa. Uhum. Tem É? mais algum lugar ligado? Não. Não? Tá. Ah, Vamos continuar aqui então. Tá dando um eco como se tivesse um outro Instagram ligado não, dentro da tua pode ser. casa, não? Não. Então tá. Então não sei. Vamos continuar. Então, boa noite. Um prazer te receber aqui. Boa noite, Prazer. Ju. Boa Tudo noite, bem? Faz pastora tempo que não Mita. se fala. Oi? Tô dando boa noite para a pastora Mirta. Ah, ela é uma querida, né? Pastora Mirta, tá dando eco? Tá ouvindo bem? Vamos esperar só ela responder ali. Então, hoje nós estamos aqui no quinto episódio de Histórias Reais. E hoje nós vamos conversar com a Michele Novaes. E eu quero que você que está assistindo, manda um comentário se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão ouvindo eco, para a gente poder arrumar. Sim, ela está ouvindo eco. É, sim. Ela está ouvindo duas vezes a minha voz. Aqui eu tô te ouvindo Tá, bem. tá. Eu também estou te ouvindo. É. Então, Michele, hoje a gente vai conversar contigo um pouquinho. Como eu vou falar pouco, então o eco não vai atrapalhar. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho da tua história. Bom, um pouco da minha história. Meu nome é Michele Regina de Jesus de Novaes. Esse nome é importante para mim porque o Novaes eu só consegui com 14 anos, porque o meu pai, quando ele encontrou minha mãe, ele era ainda casado com a mãe da minha irmã. Já tinha se separado, mas ainda no papel eram casados. Então, quando ele pôde colocar esse nome Novaes, para mim foi bem importante. Bom, os meus pais, eles eram pessoas bacanas, todo mundo gostava deles, eles eram muito queridos. Só que teve muita coisa na nossa vida, assim, e era só nós três, né? Meus pais eram bem afastados da família deles. Tipo, como meu pai se separou da primeira esposa, ele se afastou da família dele. A minha mãe também engravidou e veio aqui para Santa Catarina, ela era gaúcha, né? Então, a nossa vida foi sempre nós três, sabe, Ju? E nisso, eu sentia muita falta de não ter a minha irmã, né? E eu era muito apegada à minha mãe. Aí quando os meus pais começaram a ficar meio louquinhos, sabe? Tipo, meu pai começou a usar droga, minha mãe entrou em depressão porque daí ele acabou traindo ela. Aí a minha vida foi ficando mais complicada, sabe? E eu sentia muita falta do resto da família, porque a gente sempre foi mais distante. Então, meu pai também se dizia ateu, né? Então, quando eu tinha 12 anos e eu estava lendo uma palavra assim na Bíblia, porque ele se dizia ateu, mas depois ele começou a ler a Bíblia e eu vivia copiando meu pai, sabe? Aí eu vi uma palavra que dizia assim: aquela que não é amada será amada, né? E isso estava falando que o povo de Israel, que era o povo escolhido, por ele ter pecado, né, se ter afastado de Deus, Deus também estava abrindo as portas para outros povos, né? Que seria o nosso. Mas para mim falava assim, tipo, amada que não é amada. E eu me sentia assim, né? Muitas vezes não amada por não estar perto da família, né? Principalmente da minha irmã. E
Então aquilo me tocou, assim, sabe? E foi muito bom, assim, para mim. Aí, na sequência, a, a gente vivia, não ia na igreja, os meus pais se separaram, e daí a gente começou a ficar só eu e minha mãe, né? Aí eu era uma adolescente chata, né? E aí, daí depois, daí como eles se separaram e tinha muitas brigas, eu comecei a querer ir pra, eu pensei assim, vou fugir de casa. Aí eu acabei indo pra, ia na igreja católica, eu pensei em ser freira, né, pra não cair no mundo. Aí, depois disso, a gente, como eu acabei brigando muito com a minha mãe, daí depois nessa época, né, ficou difícil lá em casa e eu queria ir pra igreja católica para ser freira. Mas daí eu também comecei a ir na igreja da minha tia. Aí Deus começou a falar comigo, sabe? É, que E, legal, e, com- Michele. e foi Deixa eu só bacana, te assim. interromper. Eu vou tirar meu fone para ver se o eco sai. Melhorou? Pra mim tava bom antes já. É, tá com Pra ti eco. tá ruim? Como você conviver com as brigas que você Sim. comentou, comentava com os pais e tinha. Como que foi isso para você? Com quantos anos você tinha? Olha, meus pais começaram a brigar quando eu tinha 9 anos, sabe? E dali não pararam mais. E como era só nós três, né, meu mundo era em torno deles e meus pais mudaram muito de cidade, então eu tive bastante dificuldade, assim, de ter vínculos, né? É praticamente quase um ano em cada cidade. E isso foi difícil para mim estudar, para fazer amizades, né, longe, né, de familiares, assim, a gente vivia sempre nós três bem isolados, assim. Foi bem difícil, sabe, Ju, porque quando eles começaram a brigar, assim, tipo, eu fiquei no meio do tiroteio, né? E não consegui ajudar eles também, né? E eles eram pessoas muito queridas, mas eles se fazem mal, né? Porque a minha mãe, ela tinha depressão, e daí meu pai também tinha os problemas dele com droga, mas depois, assim, graças a Deus ele parou, né? A minha mãe também diminuiu, mas quando ela diminuiu, meu Ju, eu tive que aceitar Jesus primeiro, sabe? Porque daí foram as curas que Deus foi me trazendo, assim, sabe? Com a minha mãe, né? De eu entender que eu tinha que respeitar meus pais, e isso eu só aprendi direito na igreja, né? Porque a gente não frequentava, então as pessoas falam muitas coisas, mas essas coisas a gente só aprende, né, na igreja. E, mas quando eu comecei a me entender melhor com a minha mãe, eu comecei a poder ajudar um pouco ela, sabe? Mas não o suficiente. E daí quando eu tinha 24 anos, né, a minha mãe queria porque queria morar com uma pessoa, um outro homem. E aí eu fui com meu pai. Eu fui morar na casa do meu pai morava num rancho, né, de 2 por 2 mais ou menos. Dormi debaixo de uma mesa, mas pelo menos eu tinha tranquilidade que eu tava só eu e meu pai, não tava uma pessoa estranha, né? E depois de 6 meses que aconteceu de eu ir morar com meu pai, a minha mãe veio a falecer de acidente de carro, né? E foi uma coisa bem chocante, assim, porque uns anos antes eu lembro, né? Que ela falou para mim assim, filha, eu vi um carro pegando fogo e tinha crianças lá dentro. E nós duas nos abraçamos e choramos muito, sabe? Por aquilo. E aquilo de fato aconteceu, né? Só que hoje em dia eu vejo isso com tranquilidade, porque deu tempo ainda, sabe, da minha mãe, eu acho, aceitar Jesus, porque quando eu saí de casa, eu deixei ela por conta, né? Mas ainda bem, assim, que nós já estávamos nos acertando muito bem, assim, desde os meus 17 anos, desde que eu aceitei Jesus, eu aprendi a baixar a bola, a obedecer, a deixar minha mãe ter as crises dela e ficar quieta, não responder, sabe? Que aquela coisa de adolescente que a gente responde, sabe, Ju? Isso piorava a situação lá dentro de casa. E ali Deus começou a trabalhar nas nossas vidas, sabe? E daí vieram me falar no velório dela que ela já aceitava estudo bíblico lá em casa, né? Então eu tenho fé que minha mãe,
assim, teve um momento de paz dela, porque eu saí de casa não brigada, sabe? Eu saí de casa para deixar ela escolher o que ela queria, porque muitas vezes ela diz assim, guria, tu me respeite, porque eu sou tua mãe. E, na verdade, eu mandava nela, sabe? Porque quando eu tava em casa, ah, eu tinha preocupação com ela, né? Então, se ela ia sair, ia nos bailes com umas amigas, e eu ficava em casa, eu ficava em casa justamente para ela não ir com ela, para ela não demorar, para ela pensar que eu estava em casa e voltar para casa, né? Eu tinha uma preocupação muito grande com a minha mãe. E ela teve muito Michele, tempo. Oi, você está nos contando que então você perdeu a sua mãe isso, em um acidente de carro. isso. Quantos anos você tinha e como foi vivenciar essa perda? Ju, eu tinha 24 anos. Eu sempre, desde que meus pais começaram a se brigar lá em casa, a minha mãe teve fases muito difíceis de chegar a cortar o pulso. E eu arrombar a porta, pedi para alguém arrombar a porta, porque meu pai não estava nem aí dizendo que era show da minha mãe, né? E quando meu tio conseguiu abrir a porta, minha mãe tinha cortado os pulsos, né? Então, desde aqueles tempos ali, isso eu tinha 13 anos, né? Desde daquele tempo ali até meu pai ir embora, com 16, 17 anos, meu pai foi embora, daí eu também estava indo para a igreja, daí foi bom para mim porque eu aceitei Jesus, mas o pai foi realmente embora. A mãe tinha sempre um risco dela fazer uma besteira com ela mesma, sabe? Então, toda vez que eu chegava em casa, eu procurava saber se ela estava bem, onde é que ela estava, sabe? Se ela não tinha feito nenhuma besteira, sabe, Ju? E isso começou quando eles começaram a se separar, já lá nos meus 9 anos, quando eu tive um sonho com a minha mãe. E Deus disse assim para mim: segura tua mãe, sabe? E eu nem entendia direito de Deus direito nessa época, sabe, Ju? E eu abracei ela depois de alguns anos, eu fiquei sabendo através de vizinha, que ela estava contando com uma vizinha, eu escutei, né? Que naquele dia ela tinha preparado uma corda para se matar. Entende? Então, quando aconteceu o acidente, eu sabia já que ela estava ajeitada, assim, que ela já estava se entendendo melhor com Deus e com ela, né? Que ela teve aquele tempo dela ficar sozinha e ela decidiu o seu próprio caminho, que não estava ninguém enchendo o saco dela, né? Vamos pra igreja. Nem nada, coisa assim, sabe, Ju? E quando ela morreu por acidente, né? Então eu fiquei aliviada de uma certa forma, porque ela não fez isso por ela, sabe? Ela não se matou, né? E ela estava bem com ela mesma. Então eu ainda agradeci a Deus porque ela morreu rápido, ela não sofreu. Só que às vezes eu sentia e sinto muitas vezes dor por aquelas pessoas que morreram junto com ela no acidente. Entende? Então eram 6 pessoas dentro de um carro, né? Então era o Ozzy, que uma vez eu tinha trabalhado com esse senhor na prefeitura, e eram os 2 filhos dele, um deles era, acho que tinha 3 anos, o outro tinha 13, uma coisa assim, e 2 meninas que eram primas, né? Então, isso foi muito triste, assim, porque a minha mãe amava criança. Minha mãe era louca por criança. Eu não sou muito louca por criança, não, tá? Algumas crianças eu gosto, eu não sou Mas louca por gosta de gato. criança. Gosta de Oi? gato, né, Michele? Eu Gosta de gosto de gato. bicho. Eu gosto de bicho, qualquer bicho, tá? Se chamar a Michelle, vem lá tirar uma cobra da minha casa, ó, tô lá. E assim, Ju, doeu muito perder a minha mãe, porque toda a minha história era com a minha mãe, né? Claro, meu pai também, mas a minha mãe era meu vínculo maior. E eu tenho, até hoje, eu vejo assim, que não existe amor maior que não seja mãe e filha. Mãe e filho, sabe? O pai também, mas a mãe tem aquele vínculo assim todo, né? Que é sem igual, né? Meu pai conseguiu ficar 2 anos longe de me ver assim, longe de mim, longe da gente assim, e ele conseguiu numa boa. E eu só consegui ver ele porque ele passou na frente da nossa casa e eu saí correndo atrás do carro, Ju. Porque eu vi que era ele e eu tava morrendo de saudade dele, sabe? E eu lembro que eu chorei desesperadamente por estar vendo ele, por ele estar bem, né? E ele não sentia isso assim, sabe? Mãe já não, minha mãe nunca quis ficar longe de mim, mesmo a gente brigando, mesmo a gente tendo nossas tretas, ela nunca quis. Só que depois dos 24 anos, quando eu saí, é por causa que eu queria dar esse espaço para ela. E nós já estávamos muito, assim, muitos anos bem resolvidas. Então, daí eu também agradeci a Deus, porque já pensou, Ju, se minha mãe morresse naquela fase que nós brigávamos, né?
como seria triste, assim, como seria doído o meu coração. E eu, às vezes, ainda tento falar isso para algumas pessoas que, às vezes, têm conflito com os pais, né? Eu digo, tenta resolver agora, porque se a pessoa morre e tu não conseguiu resolver, fica tão doído, né? Eu tinha paz no meu coração, que nós duas estávamos bem resolvidas, mas a saudade da minha mãe, eu tinha 24, parecia que quando ela morreu eu tinha 42, porque eu me senti muito velha, sabe? Muito velha naquela época, por não ter mais a minha mãe. Parecia que metade de mim tinha sido arrancado, né? Mas vamos pular essa fase assim. Seguiu a vida, né? Eu era grata porque Deus já estava convivendo com meu pai, pelo menos, e eu tive que aceitar, né, Ju? Não tem. E agradecia, procurei agradecer a Deus porque pelo menos ela não fez nada com ela, foi um acidente, ninguém tinha culpa. Mesmo o rapaz que causou o acidente, que era a Topic, que era a mais culpada, né? Ele foi negligente, ele tinha 22 anos, né? Eu acho que ele não fez de propósito, né? Bom, daí nisso, né, Ju? Ô, Eu vi que Michele, também Deus. Oi. eu vou falar. Minha voz está dando eco, gente, mas eu vou falar aqui. Você, na tua fala, a gente percebe que as outras histórias também, que a história com o pai e com a mãe influenciam muito a nossa vida, seja infância, adolescência ou adulta. Sim, sim, Ju. Então, você pode continuar, então, me contando. É, tá. Então, Ju, e é um ciclo, tá? Isso sempre volta, né? Daí eu morei com meu pai 3 anos, depois com a minha avó, mais 3 anos. Daí eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Trabalhei lá 12 anos. Eu fiz muitos amigos, eu cresci muito, né? Nesse período. A faculdade foi muito boa para mim porque foram pessoas assim incríveis. Eu era muito dura. Minha mãe dizia: "Tu é muito dura, menina." Mas depois eu fiz terapia e descobri que ser dura, o jeito que eu era, né? E eu era muito brava, assim, muito irritada, né? Era porque desde o começo da minha vida eu recebi muita informação de adulto, né? Como eu estava sempre no meio dos meus pais, eu fui tratada como adulta desde pequena, desde 5 anos eu já sabia que não existia Papai Noel, não existia, tinha graça nenhuma já desde pequena a vida, sabe? Então eu era assim por conta disso. E na faculdade, meus amigos eram muito doidinhos, mas eles eram muito crianças. Assim, para mim, eu tinha 23 anos e 24, 23, 24 anos naquela época. E eles eram muito crianças, tinha gente de 16 anos, né? E eles tinham uma forma de ver a vida assim bem infantil. Mas aquilo era uma delícia para mim, porque eu ria muito, eu aprendi a rir, a brincar com eles, né? Só que assim, Ju, foi um tempo assim que, infelizmente, depois que minha mãe morreu, eu não fui mais para a igreja, sabe? E ali depois eu fiquei meio desamparada, assim. E com 28 eu voltei para a igreja, né? Porque eu vi que só assim, recebendo a palavra de Deus, só ouvindo a, a palavra todo dia não, mas sempre, né? E lendo a Bíblia. E entendi também que Deus não tinha tirado a mão de mim, porque quando minha mãe morreu, eu sentia assim, completamente sozinha, sabe? Ah, só que daí eu comecei a ver que não, sabe? Que na verdade o tempo todo Deus estava cuidando de mim, né? Que não foi aquela fatalidade que aconteceu com a minha mãe, mesmo assim ele cuidou de mim, ele me ajudou a fazer a faculdade, porque cada semestre conseguir uma bolsa era uma luta muito grande, sabe? Os amigos que eu tive foram presentes de Deus, sabe? O serviço que eu consegui também foi um presente de Deus, né? Foi um contato, a pessoa queria uma pessoa que tivesse meu perfil, né? Então tudo foi assim, muita bênção de Deus, muito presente de Deus. E daí seguiu isso, né? E aconteceu que o meu pai se envolveu com defesa ambiental em Pomerode e ele fez muitas críticas, né? A algumas pessoas da cidade de Pomerode e ele foi assassinado, né? Então, o meu pai, que era uma pessoa que eu amava tanto,
meu grande amigo, eu já não tinha mais, né? Conta, Assim, conta então, melhor pra gente. O teu pai, ele começou a defender o meio ambiente. Conta pra gente como é que funciona isso. o meu pai, quando ele se separou da minha mãe, Ju, ele meio que se isolou em Pomerode. Apesar que ele fazia algumas viagens, sabe? Desde os 16 anos dele, ele gostava de andar, meio andarilho, assim, sabe? E ele escrevia poesias. Até tem um livrinho dele aqui. Ele escrevia poesias, né, no Facebook e vendia esses livrinhos no meio do caminho e conseguia comida com isso, né? E ele era um poeta. Ele era uma pessoa que sabia escrever muito bem, né? E a maioria das poesias era em relação à minha mãe. O pai gostava da Lucinda, mãe da minha irmã, mas não foi a grande paixão da vida dele, sabe? E a minha mãe, não sei se ela amava tanto ele, mas ela sempre dizia que homem igual ela nunca ia achar. Então eu vivi no meio desse romance, né? E quando aconteceu do meu pai começar a defender a área que ele morava, né? Ele morava perto da Samai de Pomerode. E ele começou a ver que tinha coisas erradas lá. E eu também, eu estava fazendo biologia, então a gente conversava muito sobre isso, né? Só que daí depois eu consegui um emprego e vim morar para Pilitopava, né? Voltei, morei também novamente em Massaranduba, ali na casa da minha mãe, que é no Guarani. E eu fiquei um tempo ali, só que eu não aguentei morar ali mais por conta de ter muitas lembranças, né? Dos meus pais, da minha infância. E daí eu fiquei morando 9 anos ali na Vila Itopava. Eu fiz amigos maravilhosos que hoje eu sinto falta porque eu saí da empresa, né? Mas aí meu pai defendendo essa questão, né? Ele cutucou muita gente, muitas pessoas em Pomerode. E quando aconteceu eles resolverem acabar com a vida dele, eu também tive sonhos, né? E eu falei, pai, sai daí que eles vão te matar, né? Aí ele disse, não, filha, não vão, Deus vai cuidar de mim. Eu disse, não, pai, eles vão. Eles colocaram fogo na casa do meu pai 2 vezes, Ju. E Nossa. na segunda vez que eu fui lá, eu disse, pai, vamos sair daqui, né? Eu tinha comprado um terreninho lá na Vila Itopava, eu disse, vamos morar lá, tu mora lá, eu deixo lá para você morar, não tem problema e tal. Ele disse, não, filha, se eu sair daqui, eu vou ser um covarde, né? Aí eu olhei assim pro gramado e Deus falou comigo, teu pai já tá morto, sabe? Aquilo foi muito triste. Mas só que eu não, a cabeça teimoso, né? Eu não podia obrigar ele a não fazer o que ele quisesse, né? Eu até falei pra minha irmã, vamos interditar ele, vamos sequestrar ele, tirar de lá. Mas ele não quis, né? E a gente não pode obrigar as pessoas, né? E daí, depois de uns 20 dias, mais ou menos, eu tive sonho com ele. E eu sonhei que ele tinha ganhado um tiro, né? E só que no caso ele foi esfaqueado. E eu liguei na mesma noite para ele, eu disse, pai, sai daí, pai, por favor, eles vão te matar. E ele disse, filha, não. Ele disse, Deus vai cuidar de mim, só acontece o que Deus permite, ele falou para mim. E não foi outra, sabe, Ju? Não deu muito tempo, eles realmente entraram na casa do meu pai. E eu que tinha tanto medo de perder meu pai na estrada, né? Que ele vivia viajando, andando escrevendo livro, bem louquinho. Ele estava na cama dele, um copo de leite no canto, né? E entraram e fizeram o que quiseram com ele. Foram 8 facadas. Né, Lili? Só que eu tive que aceitar, né, Ju? Porque não tem o que fazer depois que acontece uma coisa assim, né? E também a gente não pode obrigar as pessoas a não fazer o que elas querem, né? Apesar Sim, que. Oi? eu tô com muita raiva que eu não consigo falar porque tá dando eco. Que pena. Essa história que você está nos contando, parece que você está falando lá do Pará, lá da região amazônica. Quantas pessoas do bem já morreram defendendo o meio ambiente e a natureza lá? Quantos cristãos que defendem o meio ambiente e os povos indígenas já morreram lá? E agora você está me contando que o seu pai morreu defendendo o meio ambiente aqui próximo de nós.
Então, quer dizer que nós temos uma relação de poder com o meio ambiente muito grande Sim, e onde pessoas tomam posse e se acham donas sim. da nossa terra, da terra que Deus criou. É, É muito sério. é sério, triste, né? E sabe, Ju, eles não fizeram nenhum esforço para procurar saber quem foi, sabe? Os culpados. É Eu muito falei dinheiro com em o jogo, né, delegado. Michele? Oi? É muito dinheiro envolvido em jogo de pessoas poderosas. Sim, Ju. No dia seguinte que meu pai tinha sido assassinado, os vizinhos viram carros de gente rica na casa de pessoas que foram. A gente não pode dizer que são culpados, mas que eram 4 pessoas. Cada uma deu testemunho da outra, como, né? Uma deu testemunho da outra. Não, ele estava comigo, não, ele estava comigo. Eram as pessoas que eram as possíveis pessoas que fizeram a coisa. E ninguém se interessou em saber mais, sabe? E essas pessoas ricas passaram nessas casas, essas pessoas pobres, logo no dia seguinte, os vizinhos me falaram, né? Só que assim, começou a ficar um pouco perigoso até para mim, sabe? E eu morava perto da empresa, num lugar bem distante, assim, das pessoas, né? No dia que meu pai morreu, daí me chamaram em casa porque tinha morrido um gato meu. E do nada morreu. Não sei se foi acidente ou se alguém matou, o que, sabe? Mas assim ficou meio estranha, né? E, e eu fiquei morando nessa casa afastada, assim, que é uma casa. Era uma casa que eu gostava porque tinha bastante mato, né? Mas para chegar no vizinho mais próximo tinha que andar 50 metros, pelo menos. Então, é bem isolado, assim, né? Mas era muito bom morar lá, por conta da floresta, não tenho medo, né? Só que eu tenho medo de pessoas, né? Pessoas são perigosas. E daí, nessa sequência, não deu um ano, eu fui convidada para morar aqui na igreja, né? Atrás da igreja. Que, ao certo, pelo que eu penso, ao certo é a casa de um pastor, né? E eu não sou pastora. Quem Eu só sabe? vim morar aqui. E isso, sabe, Ju, também eu vi assim a mão de Deus, porque depois que aconteceu aquilo lá, eu comecei a sentir um pouco de medo de morar onde é que eu estava morando, né? O meu pai dizia assim: "Ah, não sei como não vieram atrás de ti". Meu pai dizia para mim, sabe? A gente não tem prova, nem sabe quem foi, nem nada, né? E daí ainda há pouco tempo eu tive que descobrir que eu ainda tenho que orar e perdoar as pessoas que fizeram o assassinato do meu pai, entende? Como para que Deus livre essas pessoas do pecado, para que haja arrependimento, para que ao menos sirva para que essas pessoas consigam se arrepender. Porque se eu não fizer isso, Ju, se eu, como no começo eu tive pensamento de vingança, né? Eu tive. Se eu continuasse com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia, coisas assim, eu seria tão culpada como eles, né? Então eu tive que aprender a perdoar essas pessoas. E isso não foi fácil. A Trida estava aqui, a gente teve uma missionária que deu uma palavra, e foi bem nessa questão, assim. A Trida chegou na cozinha, estava lavando louça brava comigo, porque tinha que perdoar as criaturas, tu acredita? E é assim, sabe, Ju? E eu vi que Deus me acolheu nessa igreja, né? Aqui eu me sinto protegida. Infelizmente não tá tendo culto, então, tipo, a gente vê poucas ainda as pessoas, né? Essa pandemia tá sendo um pouco difícil, mas eu sou muito grata, porque eu não só moro aqui na igreja, assim, por um convite, por uma necessidade que naquele tempo houve assaltos aqui na igreja, porque a igreja estava sem ninguém, né? Eu vi, assim, o cuidado de Deus, eu fui acolhida, abrigada e escondida, né? Porque onde eu morava era um pouco mais perigoso. E eu soube anos depois também que aquelas pessoas que a gente tinha suspeita que tivesse feito alguma coisa com meu pai, essas pessoas andavam pela Vila Itopava, né?
essas pessoas tentaram comprar um cavalo de um amigo meu em troca de arma. Olha só, e esse meu amigo veio me contar um tempão depois, porque ele não queria me assustar na época que tinha acontecido, né? Bom, Ju, aí nesse tempo que eu vim morar pra cá, né? E aconteceu tudo com meu pai, mas eu ainda via que Deus estava cuidando de mim, me trazendo pra cá. Esse convite foi muito bom pra mim. Eu casei, né? E nessa época do meu casamento, um mês antes, eu ganhei um carro, né? E esse carro era do processo que meu primo tinha processado o rapaz que tinha causado acidente com a minha mãe, sabe? Lá em 2004. Meu primo processou ele. Processou a Tá. empresa e processou ele. Quando ele processou ele, olha só, né? Desde 2004, eu casei em 2018, né? Então só em 2018 saiu esse processo e o rapaz teve que me entregar o carro dele. No começo eu não quis, tá, Ju? Eu pensei, eu vou devolver esse carro pro rapaz, eu não vou ficar com isso porque não me pertence, né? Só que daí depois eu comecei a pesar, assim, ponderar as coisas e ver também, assim, ó, que veio um mês antes do meu casamento, né? Então, de repente, eu vi que podia ser um presente que a minha mãe gostaria de me dar, né? Meu, foi bem conflituoso, assim, eu chorei, eu tive minhas crises, né? Mas eu vi também que foi um presente de Deus, assim, por misericórdia, assim, por, sei lá, por carinho. Eu vi que foi um presente de Deus, né? E que de repente, não sei por que aquele rapaz perdeu o carro e eu ganhei, mas o meu primo fez tudo legal, então não tem nada ilegal, né? Foi tudo um processo que correu tanto tempo, né? Para chegar nesse ponto e tá ali o Voyage. Estou usando ele, trabalhei de Uber com ele e agora parei, né? E no nosso casamento assim foi bem bonito, sabe, João? Foi um casamento assim que eu não esperava tanto, na verdade eu queria bem menos. E foi um casamento tão bonito. E assim, eu vi que como Deus colocou o Roger na minha vida, assim como um presente, né? Para eu ter uma família. Porque sem meu pai, sem minha mãe, eu não tinha mais família, né? Aí tem a minha irmã, que também foi uma cura de Deus, né? Porque também a gente viveu a nossa infância separadas e depois na juventude a gente se entendeu, a gente teve uma cura, né? A gente nunca brigou, mas a gente era afastadas, né? Então, o Roger veio para ser a minha família e a família dele toda me acolheu, sabe, Ju? E isso aqui é uma raridade, né? A gente fala com muitas pessoas que não se sente assim, né? E eu me sinto assim pela família do Roger. Eles são italianos, né? Lá de Caçador, a origem da parte da mãe dele, né? E eles são, aí a parte do pai dele também é aqui de Blumenau, são bem queridos, sabe? A família dele toda me acolheu como um filho, assim, como parte mesmo da família. Também eu vejo, assim, isso como foi misericórdia do Senhor, sabe, na minha vida, Juju. Porque, poxa, eu tive bons amigos, tive pessoas boas, eu fiz cursos bons, eu fiz cursos gratuitos, sabe? Eu pude trabalhar e foi tudo presente de Deus, sabe? Que legal. A tua história é fantástica de superação e tem um lado teu que eu queria que você contasse um pouquinho, Sim. que é esse lado também da defesa da natureza, do meio ambiente. Você tem formação nessa área. Conta um pouquinho de você, dessa tua particularidade. Sim, Ju. Esse negócio de gostar de bicho é desde criança. Como eu te falei que eu vivia sozinha, né? Só com meus pais, eu aprendi a brincar com qualquer coisa. Com pedra, com bicho, com uma borboleta, com uma mosca, né? Eu sempre gostei muito de bicho. Apesar que também tinha a questão da minha avó. A mãe da minha mãe, ela era do tipo da pessoa que acolhia bicho, sabe? Aí a gente ia lá visitar lá a cada 6 anos, lá no Rio Grande do Sul, ia visitar os meus tios e minha avó, meus avós na época. E eles ficavam doidos com a minha avó. Ah, a Dona Santa, que minha avó se chamava Maria Santa de Jesus, né? Maria Santa de Jesus, né? Bem católico o nome. E a minha avó, ela era católica e ela aceitou Jesus também e ela era da Assembleia de Deus. Aí a minha avó,
ela gostava também muito de acolher animais. E eu tinha isso também dentro do meu coração, sabe? De ver um animal e acolher. E eu fiz muito isso. Agora deu uma parada, mas teve um ano que eu contei 10 cachorros na minha casa, né? E tudo resgatado de rua. E essa questão também foi uma questão, sabe, Ju? Porque quando eu me casei, depois de um tempo assim, eu quis levar o Roger para fazer um curso de inteligência emocional, porque ele era muito tímido, né? Aí eu pensei, vou ajudar meu marido a se soltar um pouquinho. Daí, guria, que nada, fez bem para mim, porque assim, o curso falava assim, o que você realmente acha importante para a tua vida, né? Aí eu descobri que de repente meu serviço já tinha mudado bastante, porque a empresa foi vendida, e eles começaram um desmatamento lá, sabe? Mas era um desmatamento autorizado, né, por lei e tal. Mas aquilo me começou a me fazer muito mal. E no curso dizia, entendia assim que o que era importante para mim, né? O que tu faria que realmente seria importante. E em outro curso eu já tinha pensado nisso, também tinha vindo a mesma ideia. Para mim, o mais importante seria reflorestar a terra, sabe? O mais importante seria ver florestas e florestas nascerem novamente, sabe? Onde pudesse ter terra parada, tipo, fosse. Eu imaginei anjos plantando árvores comigo, entende? E eu comecei a pensar nisso, assim, que seria o que seria realmente importante, né? Na empresa que eu trabalhei, tinha muito, como era perto do mato, tinha muito assim cobras que apareciam, né? É, caranguejeira é normal, né? Mas cobras eram mais complicadas assim que as pessoas têm muito medo, né? É, vários bichos assim, né? Mas também cachorro e gato abandonado que o pessoal colocava dentro dos galões de lixo lá, né? Das caixas de lixo e mandava isso para lá. Pensava assim, vamos descartar. Acho que pelo que eu soube assim as pessoas davam dinheirinho pro motorista e o motorista levava. Isso antigamente, muito antigamente, né? E muito antigamente eles se desfaziam dos animais. Só que daí eu Uhum. comecei a não deixar, né? Chata, louca. Também eles queriam matar morcego, também não me incomodar, não deixar ninguém matar morcego, né? E a gente pegava e tirava esses morcegos, eu tentava clarear os lugares para eles saírem e não permitir que eles colocassem veneno, né, nos morcegos. Porque daí um dia eu cheguei lá e o senhor, o que o senhor está fazendo, seu Gomes? Aí, não, minha filha, eu tô passando um remedinho nele. Como assim remedinho? Não, eu tô passando um remedinho para ele levar para a família dele, para ir lá na família dele. Eu disse, como assim ir lá na família dele? Daí lá na família dele, daí todo mundo morre. Eu disse, não, o senhor tá louco? Né? Então, esse tipo de atitude, resgatar cobra, resgatar lagarto dentro do tanque de equalização, daí caiu gato lá dentro, bem louco. Cachorro por ali, daí eu comecei a pedir ajuda para o diretor, e o diretor da empresa me ajudava a pagar as castrações, né? Aí o bicho, eu levava os bichos para castrar, dava banho, dava remédio, e encaminhava para alguém assim, né? Até que eu ia conseguindo. Ficou 5 comigo, mas eu consegui doar bastante bicho, sabe, Ju? Sim. E também, assim, sempre gostei de fazer isso, porque eu via, assim, que Deus me abençoava, que eu me arriscava muitas vezes, sabe? Parar no asfalto e pegar ganso no meio do asfalto, né? Coisa louca, assim. E as cobras também, eu nunca fui picada, né? Então teve até uma situação que um colega meu conseguiu pegar uma cobra lá e ele colocou dentro de um pote de 1 litro só e a cobra toda enrolada. Aí na hora que eu fui levar pro mato para soltar, ela não conseguia sair do pote de 1 litro, sabe? E eu fiz um pouco de força, assim, tentei sacudir, assim, para ela conseguir sair dali, até que ela conseguiu, ela se ajeitou e saiu. Aí ela virou para trás, assim, né, olhou para mim, e eu olhei para ela, assim, eu disse, e toquei o rabinho dela e disse, vai, tu também é filha de Deus. Aí ela pegou e foi, sabe? Mas foi muito interessante, porque ela podia ter ido logo embora, sabe? Mas ela se voltou para trás e olhou para mim, né? Então, isso também foram coisas, assim, experiências que Deus me deu, que foram muito legais, assim, de poder ajudar esses animais que outra pessoa às vezes não ajudaria, né? E, assim, coisas que foi muito legal fazer, né? Nossa, que legal. Michele, eu admiro muito você. Obrigada.
principalmente esse teu lado de cuidado com a natureza. Eu sei que a tua formação na área ambiental, mas a necessidade de falar desse assunto hoje em dia é muito grande. E ter essa consciência que tudo é criação de Deus, que a terra, a natureza fazem parte do nosso sustento, da nossa vida toda. Então essa consciência é muito importante. E te faz uma pessoa mais especial ainda. Obrigada, Ju. Toda essa história, né, da sua família, todas essas perdas, você nos mostra o cuidado de Deus. Sim. Trazendo você para morar num lugar onde você se sente acolhida e está resguardada. Isso. De alguma forma. Isso. Queria saber se você tem algum recado para deixar para gente, ou para o seu marido. Ai. Acho que o meu recado é o seguinte, Ju, que Deus é maior que todas as coisas, sabe? Que o bem e que o mal, Deus está sobre todas as coisas. Sobre a vida e sobre a morte, Deus está sobre todas as coisas. E independente se somos seres humanos, mais ou menos, né, as pessoas podem se achar mais importantes que outras, ou por ser ou por não ser economicamente melhores, mas isso não é, na verdade tudo é vento, né? A Bíblia fala que tudo é vento. E que, na verdade, eu acho que Deus, Ele ama tudo que Ele fez, Ju, sabe? Então, se existe toda a natureza, é porque a gente precisa cuidar dela. E é um dos primeiro mandamento, na verdade, se a gente for olhar Gênesis, né? Porque Ele faz todas as coisas e deixa o homem responsável por ela, né? Então Deus manda a gente ser responsável pela natureza, né? E quando a gente vê pessoas muito longe da natureza, a gente vê que elas têm muitos problemas, na verdade, né? Porque na verdade a gente foi criado para estar próximo à natureza, porque foi Deus que fez ela, né? Ver essa energia, essa assim, ó, né? Olha, a Lili tá aqui colada no meu colo, né? Eles são maravilhosos, assim, porque Deus é maravilhoso, sabe, Juju? Deus é bom e Ele colocou tudo que Ele fez é perfeito. Então, a gente tentar extinguir isso, né? Uma barata, não dá de suportar viver junto com uma barata, fato, né? Então a gente mata ela, porque ela é demais. Se acontecer uma bomba atômica, ela vai ficar essa desgraçada. Só que outros animais não, né? E a gente tem que pensar tudo isso, despolderar tudo isso. Reciclagem, né, é uma coisa assim que já está falando há muito tempo e as pessoas ainda estão com tanta dificuldade, né? Eu sou uma pessoa às vezes um pouco chata, eu acho, porque aqui na igreja a gente tem os lixos, tal, a gente comenta às vezes algumas coisas, né? Coloquei lá os potes para colocar pilha e bateria, separar, né? Então, o povo de Deus, né, tem que ser sempre o povo que tem que dar exemplo, porque quando a gente faz besteira, né? Aí é crente, né? Então a gente tem que fazer certo. Eu acho que a primeira pergunta que a gente deveria fazer na igreja é se você recicla o lixo na sua casa. É verdade. Recicla é um bom começo já. Entendeu? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Assim, Tem o cara é tudo a crente, ele ver paga com direitinho. Oi? Tem tudo a ver com a palavra de Deus. Pois é só pensar e interpretar direitinho, né? Porque esse mundo tá aí, ele tem que ser cuidado, Ju. Né? Eu não digo nem assim, ó, para que nós tenhamos um benefício, né, agora. Talvez não seja fácil tu separar uma parte do teu terreno e deixar árvores, tá? Mas assim, ó, tu tem que pensar sempre no teu filho e nos teus netos. Porque agora ainda a gente tem uma temperatura suportável, né?
Mas a tendência é aumentar a temperatura porque os ventos eles descem e eles querem se refrescar. Só que eles não conseguem se refrescar quando não tem árvore, né? Quando não tem árvore, é só a terra seca, ele desce e ele volta mais quente. E quando ele volta mais quente, ele desce mais quente. E assim, sucessivamente, ele vai fazendo com que as terras sequem mais ainda. Então aí a gente vê as desertificações, os desertos, né? E daí, poxa, por que tão quente? Por que não cresce mais árvores em certos lugares, né? Como o norte, o nordeste, né? Porque vai secando, vão tirando as árvores, o vento vai descendo, ele vai secando mais ainda. E vai chegar um ponto que os ventos vão descer e vão secar as árvores, né? Isso é uma previsão biológica, mas se for olhar também um pouco apocalíptica, né? Mas acho que não é isso que a gente quer, né? Quando houve, né, Noé, quando houve aquela inundação toda, Deus não queria que isso, na verdade, acontecesse. Ele queria que o povo soubesse fazer as coisas certas, né? Fosse obediente, não fosse tão egoísta, né? De pensar só em si e pecar. Então Deus escolheu Noé e inundou tudo, mas agora é possivelmente que a gente vai ser pelo fogo. A gente viu isso na Grécia esses tempos, uns anos atrás, que deu fogo, as pessoas se jogavam no mar, né? Isso não é à toa. É porque nós estamos poluindo e consumindo demais. Às vezes eu penso assim, a pandemia é uma situação ruim, né, para todo mundo, na verdade. Não tem quem esteja contente com a pandemia, né, Juju? Só que as pessoas estão consumindo menos. Estão vendo que o dinheiro não compra tudo, né? As viagens de avião são menos. Então, quer dizer, gasta menos combustível. Então, na verdade, a gente está gastando menos o meio ambiente. Por um lado, isso é bom, né? Então, acho que Deus quer falar com a gente nessa época e com todos, em relação também ao que a gente está vivendo dessa terra, cuidando do meio ambiente, esse nosso relacionamento com o que a gente devia cuidar, e na verdade a gente acaba prejudicando, e eu não estou dizendo só os outros, comigo também, né? Porque cada um acaba fazendo uma coisa, tipo, compra demais uma coisa, não precisa comprar, não precisaria, na verdade, né? E o consumismo, entende? Cada um sabe onde é que pega, né? Então, na verdade, a gente tem que cuidar melhor da terra, né? Não para nós, mas mais ainda é para nós também, claro, mas tipo, mais para que se a gente diz, eu gosto tanto de criança, mas o que mais uma criança precisa, na verdade, às vezes não é de bajulação e ganhar tudo que quer, tudo que pede, entendeu? Na verdade, ela precisa de uma atmosfera melhor para amanhã, ela precisa ter água limpa para amanhã, né? Cadê os reusos? As pessoas não reutilizam as águas, né? A gente aperta lá o vaso e a gente gasta água naquilo. Aí depois vai para o tratamento de água. Eles nunca conseguem tratar a água ao ponto de como ela era na nascente, né, Ju? Então, tudo isso, tudo interligado. A gente está o tempo todo usando o meio ambiente, né? Gente, que lição que ela está nos dando hoje. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Peço desculpas pelo eco aqui, não sei o que aconteceu no meu celular. Mas uma lição de vida muito importante. Pastora Mita, deixa essa mulher falar. Por favor, é profético isso, hein? Eu quero agradecer demais a tua presença. E deixar meu grande beijo, meu grande abraço para você e sua família. Obrigada, Ju, igualmente, tá? Obrigada pela oportunidade, eu não sabia muito bem como é que ia ser, mas eu também não quis dizer não para conhecer, né? É um bate-papo aqui de 1 hora. Uhum. E foi muito rica aí a tua fala, a tua história e a tua lição de vida. Obrigada, Ju. Tá? Deus abençoe vocês, tá? Obrigada pelo convite. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Se liga.